Boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Hoje encerramos o capítulo 3 de João. João, capítulo 3. Do verso 31 em diante. João, capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 36, dando continuidade, série de mensagens, coisas novas, coisas velhas, lembrando, intercalando com o livro de Gênesis, aqui o Evangelho de João. João, capítulo 3, acompanhe atentamente a leitura do texto sagrado, do verso 31 ao 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar? Mais uma vez, Pai, fala conosco, nos ensina, ó Deus, através da Tua palavra. Usa-me, ó Pai, fala, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Que Teu Espírito Santo abra a mente, o coração de cada um. Que tenha a compreensão correta. E também aplique em cada coração, ó Pai, a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Por que viver uma vida centrada em Cristo? Por que viver para Cristo? E eu gostaria que você fosse muito sincero nesse momento. Não só nesse momento, né? Mas o que é mais importante para você? Ou quem é mais importante para você? Eu não estou falando simplesmente quando você está aqui na igreja. Porque enquanto estamos aqui, certamente nós vamos responder que a coisa mais importante é Jesus. Ele é mais importante. Ele é o centro. E aí, diante disso, mais algumas perguntas. Quem você busca quando as coisas não vão bem no seu trabalho? O que você faz? Quais são as atitudes? O que você faz quando a situação econômica, por exemplo, aperta? A quem você recorre? Ou com quem você reclama? E diante disso, quem você ama? Quem você adora? Quem você serve? Quem você teme verdadeiramente no seu dia a dia? Porque a resposta a essas perguntas revela quem é que ocupa o centro do seu coração? Quem é que ocupa o centro da sua vida? E aqui nesse capítulo, João está encerrando, né, uma série de verdades aqui, mostrando que por que viver para Cristo é a melhor coisa do mundo. Por que viver para Cristo é o que dá sentido, satisfação, significado realmente à vida. Lembrando que estamos diante de um livro que não simplesmente narra a vida de Jesus, porque os demais evangelhos falam justamente de eventos ali da vida de Jesus, mas aqui nós vemos um evangelho que fala dos discursos de Jesus, das falas de Jesus, e ele declara de uma forma bem intencional qual que é o propósito dele. O evangelista, o melhor discípulo João, mostra qual que é o propósito dele em narrar os fatos. E aí lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, você vai encontrar que o propósito era que, ao tomar conhecimento daquilo que aconteceu, das falas de Jesus, pudéssemos crer em Cristo e assim tivéssemos vida eterna. E aqui, gente, estamos diante de um texto, então, que resume todas as verdades aqui do capítulo 3, chegando a uma conclusão óbvia. Mas ao mesmo tempo, e você vai perceber no decorrer da reflexão dessa noite, é uma conclusão que nos confronta todos os dias. Jesus é o centro.
Não há outro maior do que ele, não há outro como ele. E daí, diante dessa verdade, você pode mais uma vez afirmar, nossa, como isso é óbvio. Pois é, mas por que eu sempre repito, né? Por que é justamente do óbvio que nós nos esquecemos? E aí, por que então vivermos uma vida centrada em Cristo, ou Jesus no centro do nosso coração? Que diferença isso faz? Por que viver assim? E aí no versículo 31 a 33, nós vemos aqui a primeira lição desse texto, que é porque Ele é o Deus encarnado que veio do céu. Jesus é o Deus encarnado que veio do céu. Veja só as afirmações aqui de João, dizendo o seguinte, Jesus está acima de todos. Ou seja, Ele tem a maior autoridade. Ele é o único caminho. Jesus é superior a tudo e a todos. Não há ninguém maior que Jesus. Jesus é maior porque Ele veio do céu. Ele é o Deus conosco, Deus encarnado. E nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ajuda muito, quando lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 18, vou ler somente esses versículos, fala a respeito de Cristo Jesus. Porque o próprio João, no capítulo 1, ele vai falar que, no princípio, ele estava com Deus. É o verbo vivo. E daí lá em Colossenses 1, 15 a 18, diz assim, ou seja, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Esse é o nosso Redentor. Ele é maior, Ele está acima de todos. Jesus está acima da voz que clama do deserto. Jesus é maior do que João Batista. Jesus é maior do que qualquer outro personagem da história. E quem reconhece a superioridade de Jesus, de fato, entende que não há outro Salvador. Quem reconhece a superioridade de Jesus, reconhece que Deus é verdadeiro. O próprio Cristo mesmo, lá em João 12, 44, disse, quem crê em mim, crê não simplesmente em mim, mas naquele que me enviou. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é do céu. E aí uma coisa interessante, João Batista é da terra. Maria é da terra. Moisés é da terra. Abraão é terreno. Apóstolo Paulo é terreno. Augusto Nicodemos Lopes é terreno. É instrumento de Deus, mas é terreno. Somente Jesus é divino, porque Ele vem do céu. Ele é o Deus encarnado. E aí, nesse sentido, qual que é a diferença que isso faz? Se de fato no nosso dia a dia nós reconhecemos que Ele é maior, que Ele está acima de todas as coisas. Eu, como pastor, preciso sempre estar reconhecendo isso, porque, gente, quando nós pregamos o que? Inspirados pelo Espírito Santo, daquilo que Deus revelou em sua palavra. Nós não conseguimos ir além disso. Mas Jesus não, Jesus sabe todas as coisas. Ele é um com o Pai. Nós somos instrumento nas mãos de Deus. Agora Jesus sabe todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Deus encarnado. Ele e o Pai são um. Ele é maior. Em Jesus, até o próprio texto fala que o Espírito Santo é derramado que não de forma limitada, mas pleno, em plenitude. Jesus fala de forma plena das coisas do alto, pois Ele e o Espírito são um. Jesus não fala das coisas celestiais de forma limitada. Por quê? Porque Ele é o Deus encarnado. Mas uma coisa interessante, diante dessas afirmações, mesmo assim, naquele contexto e no decorrer dos séculos, inclusive no nosso contexto, o testemunho mais importante da história é rejeitado pelas pessoas. O testemunho mais importante da história foi rejeitado e é rejeitado por muitos. O testemunho mais importante da história, às vezes é rejeitado por aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Nós fazemos isso.
por isso que na prática essa verdade nos confronta. Sabe por quê? Porque teologicamente nós reconhecemos que Jesus é superior. Biblicamente reconhecemos que Jesus é maior. Mas e no nosso dia a dia? O nosso eu sempre tenta nos dizer o contrário. De forma bem prática, às vezes parece que a nossa profissão é superior. De forma bem prática, parece que às vezes que o nosso status, a nossa posição, ela é superior. Parece que em alguns momentos o nosso cônjuge é superior. Em alguns momentos parece que os nossos filhos são superiores a Jesus. A forma como nós os tratamos, endeusando-os. E hoje, nesse contexto tão, de tanta tecnologia, infelizmente, para muitos o celular é superior. Porque, inclusive, até durante a mensagem, às vezes tem gente que fica mandando mensagem lá no Facebook, ou no Orkut, ou no WhatsApp. Mas é interessante como que isso demonstra que, às vezes, tem pessoas que não conseguem ali ficar um momento ali sem acessar. Não, mas Jesus é mais importante, Jesus é superior. Mas, na prática, isso não acontece. Há muitos falsos cristãos ou pseudos cristãos que nunca experimentaram, sabe, da paz verdadeira que há em Cristo, daquela alegria que foi cantada, dessa alegria completa que Ele veio trazer. Há muitos pseudo cristãos que nunca experimentaram do consolo, do alívio que Ele pode dar. Por quê? Porque Jesus nunca foi superior. Jesus nunca foi a coisa mais importante. É por isso que a igreja se torna chata, por isso que servir a Deus se torna chato, por isso que o culto às vezes se torna chato. Gente, precisamos repensar se de fato Cristo é o centro da nossa vida. Ok, eu creio que na prática eu já usei esse termo aqui, e esse dia um outro pastor usou também. Na prática muitos vivem no ateísmo prático, ou seja, teologicamente reconhecem que a Bíblia é a palavra de Deus, entendem tudo sobre quem é Jesus, mas na prática isso não acontece. Aí é uma outra coisa. No dia a dia, aí é uma outra coisa. E, gente, o que precisamos entender é o seguinte, que quando perdemos o apoio, a segurança e controle, descobrimos que Cristo não é apenas o suficiente, Ele é tudo. No vazio, Ele é a plenitude. Na perda, Ele é o consolo. Na enfermidade, é Ele que traz o consolo. Na fraqueza, Ele é a força. Quando compreendemos e reconhecemos que Ele é superior, Jesus nunca vai ser o último recurso. Aquele recurso que você busca quando as coisas apertam. Mas Ele vai ser o único bem, o único fundamento que nunca falha. Pense sobre isso, atente sobre isso no seu dia a dia. E também, gente, uma coisa muito interessante em relação ao evangelho mesmo que é pregado. Fique muito atento àquilo que os pregadores aí da internet realmente colocam algumas igrejas por aí. Porque se há uma coisa muito importante que John MacArthur disse, é que se há uma coisa que a pregação evangélica anda fazendo hoje, é diminuir o tamanho de Deus e aumentar o tamanho do homem. Isso é uma verdade. Aí eu quero ouvir uma mensagem que seja boa para mim. Hoje não gostei, o pastor pegou no meu pé. Não, mas é a palavra que está sendo pregada. Gente, quem não tem a vida centrada em Cristo, quem o rejeita na prática, não vai desfrutar da graça do perdão. Quem não tem uma vida centrada em Cristo, não vai desfrutar do alívio em meio às provações. Não vai desfrutar do alívio diante dos fardos da vida. Não vai desfrutar de orações respondidas. Não vai desfrutar de uma luz, de uma direção, de um discernimento em meio às decisões. É por isso que, de forma prática, precisamos reconhecer que Jesus é superior a tudo.
E no teu dia a dia, na segunda-feira, na terça, durante a semana, você precisa realmente reconhecer isso. Alguém disse certa vez que você não percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até que Jesus seja tudo o que você tem. Ele é tudo o que nós temos. Ele é o nosso maior bem. Deveria ser assim. Não que as demais coisas, você não deva cuidar delas. Claro que sim, você tem que cuidar da sua família, dos seus filhos, fazer projetos e tudo mais. Ok, faz parte. Mas reconhecendo que Ele está acima de tudo. Reconhecendo que Ele é superior. Reconhecendo que Ele vem primeiro. Amém? Mas uma segunda questão que esse texto nos ensina: por que viver uma vida centrada em Cristo? Porque tudo é dele. Jesus tem toda a autoridade. Veja ali no versículo 35. Jesus tem toda a autoridade. O Pai o ama e o Pai deu todas as coisas para quem? Para Ele. Não há testemunho mais forte na terra. Em Jesus nós temos tudo, sabe por quê? Porque o Pai deu todas as coisas ao Filho. E é interessante que o próprio Cristo, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse: toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Toda a autoridade é dele. E é interessante, fazendo um link com 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 e 4, diz assim, ó: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E aí, se você for ler lá na sua casa esse texto de 2 Pedro capítulo 1, no versículo 5, ele continua sua carta dizendo o seguinte: por causa daquilo que temos em Cristo, por causa de todas as coisas que nós temos em Cristo, nós devemos o quê? Buscar a Ele com diligência. Ou seja, buscar a Ele com mais intencionalidade, buscar nele tudo o que precisamos, porque tudo o que precisamos nós temos nele. Ele é a fonte inesgotável de tudo o que nós precisamos, de amor, de sabedoria, de fé, de virtude, de força, de piedade. E é por causa dessa autoridade que nós podemos achegar na presença dele. É por causa dessa autoridade que nós podemos nos achegar junto ao trono da graça e desfrutarmos de graça no nosso cotidiano. É Jesus que pagou a minha e a sua conta. É Ele que nos trouxe tão grande salvação. É por causa dele que fomos feitos filhos de Deus. Tudo o que precisamos nos foi dado. Ou temos em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Pai deu todas as coisas para Ele. E Ele tem toda a autoridade. E de uma forma bem prática, o que isso muda no seu dia a dia? O que isso muda na sua vida? Pois bem, muda a forma como nós começamos a semana, como nós começamos a segunda-feira, diante das demandas que você tem no trabalho, diante das demandas que você tem, seja lá na escola, das provas que você tem lá na faculdade, enfim. Lembre-se, você tem tudo naquele que é superior, naquele que o Pai deu todas as coisas, e é por isso que você pode buscar nele a direção. A forma como nós enfrentamos as enfermidades também muda, pois o nosso Redentor, aquele que tem toda a autoridade, ele cura. Ele cura, ele age, ele está conosco em meio às tempestades da vida, ele está conosco quando enfrentamos tempestades, dificuldades e enfermidades. Ele nos ajuda a passar pelo vale da sombra da morte. É por isso que precisamos lembrar da importância, por que viver uma vida centrada em Cristo. Porque Ele tem toda a autoridade, porque Ele é superior. Mas ainda, lembrando que o próprio texto vai falar que nele o Espírito Santo é pleno. E Ele derrama sobre nós desse Espírito Santo. O Espírito Santo que é o nosso Consolador. O Espírito Santo que age no nosso coração. O Espírito Santo que nos ajuda em nossas limitações e fraquezas. Veja só, nós temos tudo nele. É por causa dele que eu e você podemos desfrutar da presença maravilhosa do Espírito Santo, agindo em nós. Tudo converge nele.
Mas ainda uma terceira lição aqui. Por que viver uma vida centrada em Cristo? E aí você pode olhar lá no versículo 36. Porque nele nós temos a vida eterna. É interessante que ele encerra falando do maior de todos os presentes que nós temos, que é a salvação. Que nós podemos desfrutar, que é a salvação. Você pode até existir, passar por essa vida sem Cristo. Agora, vida eterna é só nele, é somente nele, é somente nele. E veja só, o que o texto está falando, que aqueles que confiam verdadeiramente no Filho, desfrutam o quê? De vida eterna. Agora, aqueles que rejeitam o Filho, que recusam o Filho, que desobedecem o Filho, que andam em rebeldia, o que acontece? Eles já estão, ou melhor, continuarão, não é desfrutando, mas experimentando da ira de Deus. Eu fico pensando muito sobre essa questão da ira de Deus. Imagine Deus irado com você. O cônjuge irado com você já é um negócio tenso, agora Deus irado com você. Imagine Deus irado com você. E tem muita gente que não para pensar qual que é a consequência disso. É danoso demais. Agora quem crê experimenta agora, já, nessa vida, as bênçãos e promessas de Deus. Agora quem não crê experimenta já, nessa vida, as danosas consequências de uma vida sem Deus. E é caos. Lembrando que ainda nada se compara ao inferno, à eternidade sem Cristo. Nada se compara ao sofrimento que aguarda aquele que rejeita o Filho, aquele que não crê no Filho. E talvez você esteja pensando assim, pastor, mas essa é uma mensagem para quem não conhece a Cristo, essa parte. Não, é para quem conhece. Para você refletir bem. Você tem certeza da sua salvação? A sua vida de fato é centrada em Cristo? Você reconhece de fato, você pode afirmar que Ele é o seu Salvador? É Ele que você ama, é Ele que você teme, é Ele que você serve, é Ele que você adora? Ou será que a sua vida, o seu dia a dia mostra algo diferente? Quem não concorda com o que Deus diz, gente, ainda está morto em pecado. Não importa. E aí eu gostaria que você atentasse para aquelas pessoas que você ama, que você considera, parentes, amigos, que estão distantes de Deus, rejeitam o Senhor Deus, mas daí vem aquela questão, pastor, mas são pessoas muito boas. São muito legais. Eu tenho mais amizade com elas do que com muitos cristãos. Elas são melhores do que muitos cristãos. Pois bem, gente, não importa se a pessoa é boa, não importa se a pessoa é um pai amoroso, não importa se a pessoa é alguém muito generosa, se não tem Cristo, está condenado e precisa urgentemente de Cristo. Porque está sob a ira de Deus. E para sair da ira de Deus, precisa o quê? Dessa obra maravilhosa de Cristo Jesus. O homem que não tem Cristo, ele enjoa dos seus ídolos. O homem que não tem Cristo, ele sempre está à procura de algo que lhe traga satisfação. O homem que não tem Cristo, ele sempre está à procura de um ídolo que vai trazer todo sentido para a sua vida. Mas sabe onde ele vai encontrar? Nunca. Ou quando ele vai encontrar? Nunca. É por isso que aquele que não tem Cristo, aquele que não vive uma vida centrada em Cristo, ele sempre está procurando alguma coisa a mais. Vendo uma reportagem na internet sobre um ator aí mais das antigas, né? Quando eu assisti o primeiro filme dele, ele era novinho, mas Leonardo DiCaprio, e mostrou ele, a reportagem era assim, Leonardo DiCaprio no seu iate de 70 milhões de dólares, infeliz com a vida. Alguém olhando para baixo, um semblante triste, né, sozinho. E daí, essa era a reportagem, infeliz com a vida. Pois é, aquele que não tem a Cristo, ele sempre vai precisar de um novo ídolo que traga satisfação ao seu coração. Porque satisfação verdadeira só Cristo
traz. É só uma vida centrada em Cristo que nós nos sentimos o quê? Realizados. Quem busca satisfação fora de Cristo nunca estará satisfeito com nada. Ah, mas eu sou feliz. Até quando? Até quando? Até quando? Nós precisamos repensar, gente, o nosso cristianismo. Nós precisamos repensar se de fato no nosso dia a dia nós vivemos uma vida centrada nele ou centrada em outras coisas. E uma coisa importante nesse contexto que João está falando, nós devemos lembrar que os judeus, diante dessa palavra, eles o quê? Achavam que estava tudo bem. Por quê? Eles criam errado. Eles achavam que estavam certos. Poxa, eles acreditavam em Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Mas eles rejeitavam a Cristo. E eles achavam que estavam certos. Uma coisa importante, gente, sobre ter uma vida centrada em Cristo, não é você viver para Ele do seu jeito, mas é do jeito da palavra. Quero dizer para você o seguinte: crer errado não traz paz. Crer errado não traz salvação. Ah, pastor, mas o fulano busca Deus do jeito dele. Pois é, ele pode ir para o inferno do jeito dele. Crer errado não traz salvação. É por isso que essa mensagem aqui é uma exortação muito séria. A importância, por que viver uma vida centrada em Cristo? Porque, gente, é nele que nós temos a eternidade. É nele que a nossa vida tem sentido. É nele que nós podemos esperar, certos de que há uma herança reservada nos céus para nós. É nele que nós podemos encontrar tudo o que precisamos em meio a toda e qualquer circunstância que enfrentarmos nessa vida. E daí, diante de tudo isso que eu falei até agora, eu faço a pergunta mais uma vez para você. Sua vida está centrada em Cristo? Ele, de fato, é o centro do seu coração? Aí eu repito algumas perguntas lá do início. Quem você ama? Quem você adora? Quem você serve? Quem você teme no seu dia a dia? Porque a resposta a essa pergunta vai mostrar se você, de fato, vive uma vida centrada em Cristo. Lembre-se que Jesus é a única riqueza que nunca desvaloriza. Lembre-se que a vida abundante e eterna que você recebe em Cristo nunca será rebaixada. Nunca perderá gosto, nunca perderá sentido. Por isso que viver uma vida centrada em Cristo muda tudo. Pois na prática, você vai perceber que nenhum problema, nenhuma crise, nenhum desafio, nenhuma enfermidade é maior do que Jesus. Muda tudo porque você tem tudo o que você precisa em Cristo. Muda tudo porque você desfruta realmente do cuidado eterno, do cuidado perfeito dele. E aí, por isso que eu quero convidar você a cuidar daquilo que Deus tem lhe dado, sim. Fazer investimento. Cuide da sua família. Ame seus filhos. Ame seu cônjuge. Ah, tem proposta lá de melhorar no trabalho? Beleza. Quer, sei lá, trocar de carro? Então troque. Mas lembre-se, faça isso sempre na dependência de quem? Dele. Porque o centro da sua vida não é aquilo que você conquistou. Lembrando que aquilo que você conquistou é dele. É tudo dele. Tudo vem dele. Faça o seu trabalho. Cresça, desenvolva. Enfim, lide com as questões do seu dia a dia, mas faça isso na dependência dele, centrado em Cristo. E você vai perceber como que isso muda tudo. O apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. O apóstolo Paulo viveu uma vida centrada em Cristo e isso o fez aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Peça a Deus que fortaleça a sua fé, para que isso que a palavra de Deus revela seja verdade para você. Seja algo que você experimente de fato no seu dia a dia. E se você não tem certeza de que sua vida está centrada em Cristo, ore nesse momento. Clame ao Senhor Deus. Deus, realinha a minha vida. Por favor. Eu tenho percebido que
O centro do meu coração estão outras coisas. E eu agora me coloco na tua presença e clamo ao Senhor, muda isso, que o Senhor seja o centro. E se você conhece pessoas que são próximas de você, que estão colocando no centro de suas vidas outras coisas, e você está preocupado com isso angustia seu coração, porque você quer ver elas servindo a Deus, amando a Deus. Então, ore por elas. Clame a Deus pela vida delas. Clame que Deus mude o coração delas. Porque lembre-se, essa mensagem não é simplesmente um alerta para nós, mas essa mensagem é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa mensagem não é simplesmente para você voltar para sua casa hoje falando bem assim, nossa, hoje foi pesado o negócio. Não. Lembre-se do convite da graça. Se tem alguma coisa nesse sentido que você está percebendo, está tudo errado. Então, Jesus, graças a Deus nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo que você precisa, você tem em Cristo Jesus. Então se achegue junto ao trono da graça. Confesse seus pecados. Clame a Ele que mude aquilo que precisa ser mudado no seu coração. Se Ele não tem sido o centro. Se Ele não tem sido maior. Se você não tem reconhecido que toda autoridade vem dEle. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar nesse momento? Por que viver uma vida centrada em Cristo? Porque Ele é superior. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ele tem toda a autoridade. Não há ninguém como Ele. Nele nós temos vida eterna. Diante de tudo isso, não tem como pensar em viver a vida longe dele. Não tem como imaginar viver uma vida distante dele. Ele é o centro. Clame ao Senhor, ore ao Senhor nesse momento. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque se nós podemos viver uma vida centrada em Cristo, é por causa do Teu amor, é por causa da Tua graça, é por causa do Seu chamado eficaz. E diante dessas verdades tão maravilhosas, ó Pai, que ouvimos da Tua palavra, coisas óbvias a respeito de quem o Senhor é. Nós sabemos que Jesus é o Redentor, é o Deus encarnado. Nós sabemos que não há outro como Jesus. É o leão de Judá. Mas, Pai, perdoa, Deus, porque às vezes no dia a dia, na prática, nós vivemos colocando às vezes outras coisas no centro. Por isso, ó Pai, visita os corações. Trata, ó Pai, daquilo que precisa ser tratado em cada coração. E aqueles, ó Pai, que estão sofrendo em seu coração por causa dessa guerra aí de tronos, Deus querido, age, intervém, o Teu poder com a Tua graça. Que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja primeiro em cada coração. Porque isso muda tudo, Pai.
que os teus filhos possam encontrar paz, regozijo, ânimo, consolo, conforto, alegria verdadeira, que só pode ser encontrada quando o Senhor é o centro. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida reconhecendo sempre o Senhor como estando acima de tudo, reconhecendo que o Senhor tem toda a autoridade. E em nome de Jesus, coloca no coração de cada um, ó Pai, a plena certeza, a convicção de que já tem a vida eterna. Mas aqueles, ó Pai, que não têm essa certeza nos seus corações, vem visitar, ó Deus, com a Tua graça, agir com o Teu Espírito Santo, ó Pai, para que possam sair daqui hoje certos de que são salvos em Ti, reconhecendo o Senhor como Salvador de suas vidas. Mas, Pai, sabemos, todos nós temos parentes, amigos que não conhecem o Senhor, que não atentam para essas coisas. Clamamos por essas pessoas, ó Pai. Que o Senhor esteja intervindo com o Teu poder, com a Tua graça, e nos use, ó Pai, como instrumentos nas Tuas mãos, para falarmos do Evangelho que muda tudo. Para falarmos, ó Pai, do quão maravilhoso é viver uma vida centrada em Cristo. Oramos, ó Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.